paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Somos da Igreja Cristã Maranata. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Momento Agropastoril. No programa de hoje trazemos os seguintes destaques. Conheça a tecnologia de mudas Paper Pot, que tem trazido inovação para o plantio de mudas. E vamos falar de agroturismo? Os campos de lavandas estão floridos na Pedra Azul Espírito Santo, um espetáculo de cores e aromas. Você verá também como funciona a Cidade da Inovação, uma plataforma idealizada pelo Instituto Federal do Espírito Santo, e saiba ainda o que ela tem a ver com sustentabilidade. Estas e outras notícias você acompanha aqui. Você já ouviu falar da tecnologia Paper Pot? Ela tem trazido uma alternativa para o plantio de mudas. Isso mesmo. Eu tive a oportunidade de estar no Viveiro Manaim, em Itabela, na Bahia, e conhecer como essa tecnologia foi implantada ali. Confira a matéria. No Viveiro Manaim, o agrônomo Jorge Souza tem investido em uma tecnologia inovadora para a produção de mudas, o Paper Pot. Na prática, o Paper Pot consiste em um tubo de papel tecnológico biodegradável que propicia melhor desenvolvimento da muda. Além disso, o agrônomo explica que essa escolha foi a solução para alguns problemas que enfrentava com a produção convencional. Na produção de muda convencional, tínhamos um problema sério em relação à sanidade. A gente usava sacola, que não tinha degradação, os fungos se instalavam para usar material, a terra, o solo, né, o fungo permanecia, e essa doença era traga para o viveiro, instalada na produção de muda. Com o tempo, depois de plantada, depois da planta já com 3, 4 anos, já em produção, essa doença ela aparecia e ela traz um dano muito grande nas lavouras, causando morte sem solução muito de tratamento. Hoje, com a nova tecnologia, a gente conseguiu zerar isso. Como? A gente hoje, a sanidade da muda, ela é 100%. Com o material biodegradável, com substrato verde, a gente tirou a principal doença, as principais doenças de viveiro. Mas uma hoje que tem sido um problema nosso regional é a fusariose. Dá um cancro, dá uma ferida e a fusariose se instala, e hoje a gente tem morte de alguns materiais genéticos, chegando até 100% nas lavouras. Inicialmente, essa tecnologia foi empregada para fazer mudas de árvores nativas, mas aqui nesta propriedade tem sido utilizada com sucesso na produção de mudas de café conilon e também de mamão. No café, por exemplo, o agrônomo pontua como que a utilização do Paper Pot foi vantajosa para a formação do sistema radicular da planta. Mostrando sanidade do sistema radicular da muda produzida pelo Paper Pot, a gente vai ver que a aeração, por usar substrato e a questão da tecnologia ser um papel, a gente não vai ter enovelamento das raízes, que no sistema convencional a gente tinha esse problema muito sério e era levado para o campo, onde futuramente a gente tinha a morte da planta. Então a gente vai ver um sistema radicular com a saída boa, se oxigenando, não há morte, e uma vantagem final no transplante da muda ao campo, ao plantio, que ela não sofre estresse, porque ela é colocada direto no plantio sem atingir o sistema radicular. O nosso assunto agora é agroturismo. O lavandário de Pedra Azul é um grande atrativo para os turistas nas montanhas capixabas. Veja a seguir. O agroturismo e a região das montanhas capixabas andam lado a lado. Aliando lazer, cultura e atividade econômica, encontramos aqui em Pedra Azul o primeiro lavandário do Espírito Santo. Mais uma opção para quem aprecia o turismo rural. Este belíssimo campo de lavandas possui aproximadamente 16 mil metros quadrados e faz parte da história da família Ortega, que trouxe as mudas do sul da França.
A história da propriedade, ela está na nossa família faz mais ou menos uns 15, 20 anos. Mas tudo começou há 10. Exatamente em 2015, foi quando a minha mãe, infelizmente, ela sofreu um câncer de mama. Mas desse limão, graças a Deus, ela pegou e fez uma limonada, que é esse campo maravilhoso que vocês estão vendo. Ela conseguiu, em 2015, fazer uma viagem para a França e de lá ela trouxe mais ou menos umas 10 mudas na mala mesmo e decidiu plantar aqui no nosso lavandário. E junto dela ela plantou também laranja e mexerica, esses 3. Entretanto, a lavanda foi a que mais deu certo, ficou mais bonita por causa do solo e do clima fresco aqui da região. E em 2020, com o campo já repleto de lavandas, a família decidiu transformar o que era uma plantação particular em uma experiência de sabores e aromas para o agroturismo. Muitas famílias vêm aqui no sábado e no domingo, na sexta-feira, para aproveitar esse clima fresco e as propriedades da lavanda aqui com a gente. Além de proporcionar todo esse ambiente que tem atraído turistas, a lavanda também chama a atenção das pessoas pelas suas propriedades e benefícios. Ela é uma planta, uma flor que tem bastante potencial, de forma que o que a gente chama de cânfora, que quando ela fica ativada, ela libera as cânforas e libera as vias nasais. E quando você respira melhor, você fica mais calmo naturalmente. Então essa é uma das principais propriedades da lavanda, ela é bem canforada. E por explorar essas características, foi que surgiu a ideia de produzirem aqui, no Lavandário Pedra Azul, os óleos essenciais de lavanda. Nosso óleo é muito concentrado, por conta do solo fértil que eu já falei. A partir disso, a gente faz o óleo com mais ou menos 200 kg de lavanda, que é muita coisa. É praticamente uma fila inteira dessa daqui, que geram 1 litro de lavanda. É muito pouquinho para muito pé de lavanda. Mas ainda assim, é um óleo fantástico que meus clientes adoram. E recomendo vocês a virem aqui testar. E o passo a passo para a fabricação é o seguinte. 1 litro de óleo essencial de lavanda são necessários para 200 quilos de lavanda. Se, entretanto, não é um pé inteiro, é somente as partes que importam, que é um galhozinho desse, e ele não pode estar seco aqui nessa parte. Ele tem que estar bem verdinho, e aí, a partir disso a gente desidrata ele, deixa ele numa mesa, esses 200 quilos, e através de uma corrente a gente puxa eles na mão mesmo, né? Porque a gente é bem artesanal, a gente ainda está em processo de crescimento, e destina eles ao nosso destilador, que aí eles ficam um dia inteiro para fazer essa destilação, essa criação, essa transformação, na verdade, que é pegar um produto orgânico e transformar em um produto com bastante potencial para orientar aquelas propriedades que eu já falei para vocês. Calmante, antioxidante, e tudo isso a gente usa também. O óleo essencial é apenas um produto que é fruto desse crescimento do lavandário, mas destaca-se também os sabonetes de lavanda, muito procurados pelos turistas. A demanda foi ficando muito grande, as pessoas queriam alguma coisa nova aqui em Pedra Azul. O agroturismo aqui é muito farto e sempre tem gente nova. A partir disso, a gente foi testando alguns produtos e testando a aceitação do público. Um dos principais produtos que a gente faz é o sabonete de lavanda, que é um sabonete super especial, que ele é esfoliante e, além disso, tem a propriedade antioxidante da lavanda e o aroma, aquilo que eu já falei, é o calmante também. Então é um combo perfeito para um sabonete. E foi assim que o lavandário evoluiu para uma experiência completamente sensorial. E não podemos deixar de citar o bistrô, que oferece pratos inspirados na lavanda, e o mais procurado é o sorvete. A gente conseguiu desenvolver um maravilhoso sorvete de lavanda, que hoje em dia é o nosso carro-chefe, o público adora, e ele não tem gosto de detergente, como todo mundo pergunta, tá? Recomendo a todos que estão vendo essa reportagem para vir aqui na nossa propriedade tomar um sorvetinho. Vai ser um prazer recebê-los. Agora nós vamos conhecer um pouco do projeto Instituto Federal do Espírito Santo, chamado Cidade da Inovação. E um detalhe especial é como esta plataforma tem investido em inovação aliada à sustentabilidade. Na capital do Espírito Santo, antigos galpões de café deram lugar à Cidade da Inovação, um projeto em concepção que foi idealizado pelo Instituto Federal do Espírito Santo, o IFES. Em 2021, depois de uma articulação
razoavelmente complexa, o reitor do Instituto Federal do Espírito Santo, ele conseguiu a concessão desse espaço para que pudéssemos empreitar aqui um espaço de inovação para a geração de emprego e renda aqui no coração de Jardim da Penha, desculpa. A iniciativa não apenas resgata um local de importância histórica, mas também o projeta para o futuro, visando trazer e articular inovação para o estado do Espírito Santo. O projeto Cidade de Inovação é uma plataforma. Por que plataforma? Apesar que a gente tem aqui um belíssimo espaço físico, a Cidade de Inovação é uma plataforma interligada com os 23 campi do IFES, interligado com todo o ecossistema de inovação. A Cidade de Inovação é um espaço integrador que visa articular todo o ecossistema de inovação do Espírito Santo. O que significa isso? A Cidade de Inovação se propõe fazer uma articulação com todos os hubs de inovação do Espírito Santo. Por que isso é tão importante? Porque ninguém inova sozinho. Então, tem um conceito, a maioria de vocês deve conhecer, mas é um conceito importante, de Erkovitz. É um nome complicado, mas é o autor desse conceito, que fala inovação só é possível se você faz isso com a tríplice hélice: governo, academia e indústria. O governo dá o regulamento, a academia tem o conhecimento e a empresa tem dinheiro e a dor. Então, além de articular essa tríplice hélice, queremos articular o ecossistema aqui do Espírito Santo. E queremos promover um espaço para grandes, médias e pequenas empresas para que possam gerar emprego e renda num ângulo de sustentabilidade econômica, social e ambiental. E um aspecto que se destaca neste projeto é a sua relação com a sustentabilidade. A Cidade de Inovação, ela, além de tudo que eu falei, estabeleceu um foco muito claro. Qual é esse foco? A nossa tese central, o nosso eixo central é a economia verde e a economia azul. O que significa isso, Peter? Economia verde e economia azul. Nós vamos focar os nossos trabalhos, nós vamos focar a nossa inovação nesse eixo de economia verde e economia azul. Nós vamos trabalhar economia verde e economia azul é um tema muito amplo, porque hoje o mundo gira em torno de sustentabilidade. O Brasil deveria e gira em termos de sustentabilidade e o Espírito Santo. Então, nós queremos ser referência aqui no Estado em termos de economia verde e economia azul. E, para isso, estabelecemos 7 subtemas. Eu não vou falar de todos, mas eu vou falar alguns importantes. Descarbonização. Como nós temos uma indústria muito importante aqui, como, por exemplo, metalmecânica, como temos, por exemplo, siderúrgica, a descarbonização é um tema muito importante. Um outro eixo muito importante, que inclusive volta às origens da Cidade de Inovação, que é a agropecuária sustentável. Então, para a gente aqui, a agropecuária sustentável é um eixo fundamental. Através desses eixos, estabelecemos a nossa área de atuação. Nós chamamos isso de clusters de atuação. Por que isso é tão importante? Porque a gente não consegue fazer tudo. Então, olhando para esses clusters de atuação, para essa área de atuação, podemos entender aonde podemos atuar e como podemos atuar as empresas. Por exemplo, eu não consigo inovar em tudo, mas eu consigo estabelecer essas áreas de atuação para estabelecer aonde posso ajudar as empresas. Para vocês, por exemplo, qual a nossa relação, por exemplo, com vocês, ou como poderia ser uma relação com vocês? Se tiver desafios na sustentabilidade, na agropecuária, se alguma empresa, alguma organização do terceiro setor
a sociedade civil organizada tiver desafios na agropecuária sustentável, nós somos o parceiro certo para ajudar. Por quê? Nós temos uma rede de pesquisadores, nós temos uma rede de instituições que trabalham com pesquisadores que possam resolver esses problemas para vocês. Este projeto está em andamento para que se inicie as obras que irão reformar o galpão de 16 mil metros quadrados deste local, em um ambiente para acolher startups e empresas. Nós estamos finalizando a nossa concepção. Nós temos um plano estratégico pronto, nós estamos finalizando, validando, na verdade, o nosso proposta de valor e modelo de negócio. Como a gente faz isso? Nós estamos visitando 50 empresas grandes para entender se a nossa tese, economia verde, economia azul, está acertada. Então, nós visitei até agora mais ou menos 10 empresas para entender se essa tese realmente está acertada. Uma vez validada essa tese, a nossa planta também está pronta. Eu acabei de mostrar para você. Nós estamos resolvendo algumas pendências burocráticas, faz parte quando se fala em obra, para a gente iniciar, provavelmente no final do próximo ano, as obras. Quando falo obras, são obras volumosas. E aí você fala num galpão que tem mais ou menos 16 mil metros quadrados, é um recurso razoável com uma obra razoável. Apesar das obras ainda estarem na fase de concepção, o projeto Cidade da Inovação já está atuando. A Cidade da Inovação já está acontecendo, porque, como eu falei, por exemplo, inovação aberta não precisa de espaço físico. É uma questão de articulação, de juntar a parte A com a parte B. Então, enquanto a gente toca os projetos, a gente está finalizando a proposta de valor, modelo de negócio, e vamos começar a tocar as obras. E agora vamos ao quadro Semeando a Palavra no Interior. Você vai conhecer agora a história de evangelização da Igreja Cristã Maranata na aldeia Barra Velha, em Caraíva, na Bahia. Entenda as dificuldades de acesso e outras particularidades. Eu tive a oportunidade de conhecer de perto essa aldeia e nossa equipe preparou uma matéria especial para vocês. A aldeia de Barra Velha, na Bahia, é conhecida como a aldeia mãe dos Pataxó, com uma história que remonta a quase 250 anos. A tribo mantém e transmite seus valores sociais e culturais de geração em geração, preservando a mata, a fauna e sua língua nativa, o Pachorrã, que significa Língua do Guerreiro Pataxó. Na década de 1990, um grupo de irmãos da Igreja Cristã Maranata iniciou um trabalho de evangelização na aldeia, que, conforme os testemunhos, trouxe uma transformação na vida dos indígenas. Nós hoje estamos aqui na aldeia de Barra Velha. Este local é uma aldeia indígena, onde a Igreja Cristã Maranata tem um trabalho aqui de evangelização, que se iniciou na década de 90. Nós começamos a igreja em Corumbau, nós somos de Itamaraju, damos assistência através de Corumbau. As famílias, tinham familiares em Corumbau e familiares aqui indígenas. E por causa dessa ligação familiar, começamos a dar assistência aqui na aldeia de Barra Velha. Começamos o nosso primeiro culto debaixo de uma árvore que tem próximo a esse local aqui. Foi um momento de muita alegria, porque este culto foi até um pedido do pastor Dodge, presidente da Igreja da Maranata, porque ele ficou, quando ele soube que havia uma ligação, algumas pessoas, alguns familiares que estavam com interesse de conhecer o Evangelho, ele queria saber mais sobre os indígenas, sobre como eles tinham se convertido ao Senhor. E nesta ocasião viemos aqui trazer uma palavra e muitas pessoas se converteram e começou o trabalho efetivamente exatamente nessa região aqui, neste local, onde as famílias foram se convertendo. Naquela época, para iniciar os cultos na aldeia, foi realizada uma reunião com o cacique Baraiá, que autorizou a construção do templo.
foi um contato muito importante para nós, porque ele abriu as portas para a igreja aqui neste local. Ele entendeu o projeto nosso, o propósito, que era unicamente falar de Jesus, da salvação em Cristo Jesus. Ele nos recebeu na sua casa, que ficava, eu não sei se fica ainda, mas de frente para o mar, né, na próxima falésia. E era um local que nós ali pudemos falar de Jesus para ele também, e ele prontamente nos atendeu e abriu as portas para que pudéssemos iniciar oficialmente os trabalhos aqui de evangelização. E no ano de 2000, né, isso foi em 96, 97, no ano de 2000 nós conseguimos construir esse templo onde nós estamos aqui. Um trabalho que foi feito com muito amor, dedicação dos irmãos, dos indígenas que residiam aqui, que residem, há muitos aqui ainda. E a obra do Senhor veio crescendo ao longo desse tempo, né? Uma família se converteu, depois outras famílias se converteram. Outro marco histórico importante foi a consagração do templo no ano de 2001. Neste culto festivo, estiveram presentes o falecido pastor Edward H. Dodd e sua esposa, Dona Sara Gueiros. Ali, testemunharam a resposta do Senhor às orações pessoais do pastor Edward Dodd em prol do povo indígena. Numa das reuniões das quartas-feiras da comissão do presbitério, o pastor Augusto Cols nos contou que, em um dos campos na Bahia, havia vindo para a obra um chefe de tribo indígena, havendo já ou precisando de um salão de culto para os trabalhos espirituais do Evangelho no meio da tribo. Isto é algo que me interessa desde que o Senhor revelou a obra e mesmo antes, desde minha infância, tenho me interessado pela salvação dos índios. Agora estou querendo me entrosar com esse trabalho e já coloquei este trabalho em minha lista pessoal de oração. Em um outro trecho, ele escreve assim: dá meus abraços para os irmãos entre os índios e diga-lhes que os amo e que oro por eles. Nós tivemos aqui a visita do pastor Dodd 2 vezes aqui nessa região. Em um batismo, ele esteve aqui num batismo aqui na aldeia, e na consagração deste templo, o pastor Dodd esteve aqui com toda a alegria, ele e a irmã Sara, com maior felicidade, nossa preocupação, né, com ele, porque as estradas, não tinha estrada na verdade, né? Ele usou o buggy para chegar aqui. E isso nos deixa, né, bastante alegres por esta semente que foi plantada. De lá para cá, o que se viu foi o aumento expressivo no número de famílias indígenas participando das reuniões e cultos da Igreja Cristã Maranata. E hoje, a Igreja da Barra Velha está integrada à doutrina em um só corpo e no mesmo espírito, unidas pela palavra viva. É uma honra, uma satisfação estar aqui dando esse depoimento. É uma igreja que ao longo dos tempos nós vemos trabalhando aqui nela e que tem sido prosperado a cada dia. Os irmãos aqui na aldeia de Barra Velha, nós temos contribuído muito bem com a escola bíblica dominical, todos os parâmetros da igreja Cristã Maranata têm sido funcionados aqui na igreja da aldeia de Barra Velha. Foi uma longa jornada até chegarmos até aqui, mas graças a Deus nós temos uma igreja hoje aqui estruturada, com todas as funções, com todos os membros funcionando muito bem, os grupos de assistência, um grupo de obreiro muito bom, grande, com pretensões de crescimento nas redondezas das aldeias, em abrir novos trabalhos. E nós estamos aqui para isso, para incentivar e falar do amor do Senhor, que é grande para com as nossas vidas, e contribuir com a obra do Espírito Santo de Deus na vida de cada irmão, de cada visitante que vem nos visitar e receber uma palavra de amor, de salvação, de vida eterna, que é isso que nós temos para dar e oferecer para a Igreja Cristã Maranata na aldeia Barra Velha. Atuante na proteção social das tradições, cultura, saúde e na manutenção das famílias dos indígenas em suas terras, a Igreja Cristã Maranata tem sempre como base o respeito às tribos. Esse comportamento, inclusive, é prestigiado pela tribo Pataxó, conforme pontua o cacique Saracuri Pataxó. É um grande momento estar aqui junto com todos, fazendo essa gravação e dizer a importância da Igreja Maranata aqui na aldeia Mãe Barra Velha, no município de Porto Seguro. Momento esse importante
que foi criada a igreja aqui afundada em 98 mais ou menos, e ela sendo registrada em 2000, para a gente foi uma grande gratificação, né, principalmente com a dedicação do nosso pastor Sancler, que é uma pessoa que vem aí dedicando grande esforço, desde a época que a gente entendemos aqui nessa aldeia que não tinha meio de condução de transporte, mas ele nunca desistiu de vir dar o apoio aqui nessa igreja e trazendo o fortalecimento da juventude nessa comunidade. Então, de lá para cá, essa igreja tem uma importância fundamental nessa comunidade, que a gente vê a contribuição de trabalho social também. Eu mesmo praticamente falei que já passei por um momento difícil de saúde e através do nosso irmão Sancler, ele me dedicou e ajudou bastante no meu tratamento, que eu fiz uma cirurgia de coração. Isso já está com 15 anos que ocorreu isso. E eu fico grato por isso. A gente só tem a agradecer nosso Tupã, que é o nosso Deus. A igreja é importante dentro dessa comunidade porque a gente tem a maioria hoje, quase 3.000 indígenas dentro dessa comunidade. A importância é tão grande porque a gente tem nossos familiares e tem os nossos filhos, nossa juventude e a nova geração que estão vindo por aí. A gente sempre vê ao mundo de hoje para o mundo de ontem, né? A criação totalmente diferentes. Tem outros caminhos a caminhar, mas a gente caminha pelo caminho que Deus nos ensinou, que esse é o caminho verdadeiro. Desta forma, a igreja conseguiu estabelecer um elo significativo ali mesmo, se tratando de diferentes culturas. Ao longo dos anos, tem sido observada ali uma relação de fé, amor e evangelização, fortalecendo os laços entre a comunidade e a igreja. Exemplo disso está na exposição do artesanato Pataxó, realizado no jardim da igreja em ocasiões de cultos especiais. E nossos irmãos indígenas nos dão uma pequena explicação de como eles são confeccionados de forma artesanal. Esse colar ele é feito de semente de tento, uma semente que a gente chama de tento, né? O segundo pau-brasil. A gente, para chegar nesse ponto, passa por vários processos. A gente pega a semente, aí cozinha ela junto com uma tinta chamada anilina. A gente escolhe a cor que quer pintar, né? Cozinha ela, depois lava com álcool, põe para secar. Quando ela já está quase endurecendo, a gente pega e fura com agulha. Põe a agulha no fio e já vai pegando semente por semente e montando. Aí depois de montado, colar, a gente põe no sol para secar mais uma vez e aí repuxa ela e ele vai ficar desse modelo. É importante destacar que os materiais empregados em seus artesanatos são coletados de maneira sustentável na natureza. Utilizam sementes, penas de pássaros caídas e madeiras mortas, transformando assim recursos naturais em verdadeiras obras de arte. Então, essa madeira aqui, a gente pegamos ela na mata, né? Ela vê morta, aí eu faço esse tipo de artesanato. Eu aprendi com o meu sogro, né? Que é o Ananias, hoje ele é falecido. É o pai do Adalto que esteve aqui dando a entrevista, o rapaz. Eu aprendi com ele. E é isso aqui que eu faço. Faço a tartaruga, a lagosta, siri, tamanduá, tatu e jacaré e capivara. Tudo de madeira. Essa tartaruga é uma madeira única, ela não é encaixada nada nela, ela é uma madeira maciça. Essa árvore aqui é uma árvore de coco, né, que a gente bebe a água do coco. Aí quando eles estão maduros a gente derruba o coqueiro para fazer esses tipos de artesanato, né? E eu aprendi tudo com esses artesanatos, que eu falei com o meu sogro, essa tartaruga. Eu faço banco de madeira. Eu faço onça grande de madeira, tudo eu faço de madeira. Essa aqui é uma tartaruga única, ela. Além de apoiar o artesanato, a Igreja Cristã Maranata desempenhou um papel significativo na região, colaborando com o poder público em projetos que atendem diretamente às necessidades da população indígena. Um exemplo notável desta atuação foi o apoio ao resgate da língua nativa do povo Pataxó, que agora faz parte do culto na igreja. Embora o culto seja ministrado em português, os louvores são entoados na língua Pachorrã, que significa Língua do Guerreiro Pataxó. E no dia 27 de julho de 2024, um culto especial de glorificação foi realizado na igreja, na Aldeia Mãe, Barra Velha. Mais de 150 pessoas estiveram presentes e foi uma grande festa espiritual.
No ministrar da palavra, o pastor Paulo Gualberto relembra as profecias para aquele lugar. E, mais uma vez, o nome do Senhor foi glorificado. Muito bonita a história, não é, Cláudia? Sim, João, muito bonita e emocionante. Inclusive, quero agradecer aos nossos irmãos indígenas pataxós da Aldeia Mãe por terem nos recebido tão bem. Inclusive, João, eu pude aprender ali como se pronuncia a paz do Senhor no Patiohã e em Uecanã Xossiratã. Amém! Glória a Deus! Nos despedimos assim. Até a próxima semana.